Olá, pessoal! Bem-vindos a mais esse episódio do podcast do Pod Fê. E hoje a nossa convidada é a Simone. Sim, eu queria que você começasse se apresentando para as pessoas, né? A Simone já trabalhou comigo durante muito tempo, ainda trabalho um pouco. Boa tarde a todos. Meu nome é Simone. Como a Fê disse, eu trabalhei com ela por 3 anos, né? Hoje a gente já ainda quebra algumas assessorias, né? Sou formada em administração de empresa, comércio exterior, sou graduada em secretariado também, e, e é É. isso. Nossa, e eu trouxe a Si justamente para a gente falar de uma coisa, né? A Si era meu financeiro, então muitas pessoas que ouvem o podcast, que estão vendo aqui, já devem ter falado com ela em algum momento, né? E assim, a gente veio aqui para contar que isso também é um assunto importante, né? Não é porque a gente trabalha com energias, com terapias, que isso não tem que ser importante, né? E que em todos os lugares vai ter os famosos caloteiros, e que em todos os lugares vai ter as pessoas, né, que ficam te enrolando para pagar, e que muitas vezes a gente se sente mal de cobrar a pessoa porque a gente está nessas áreas de terapia e não tem que ter, né, esse medo, esse receio, né? E eu queria que você contasse, começando a sua experiência, né, Cê? Porque você não veio das áreas holísticas, né? E você veio muito assim, né, do matemático da coisa, né? Realmente eu achei alguns pontos assim bem peculiares, né? Porque eu vim da indústria, né? Eu fazia comercial, mas até então a gente, quando está no comercial, o cliente não pagava, a gente acabava não vendendo, né? Ou a gente se comprometia em fazer algo assim que eles também pudessem, de contrapartida, fazer uma promissória ou o próprio boleto. E na área holística, isso para mim foi novo, né? E logo que eu entrei, eu tive alguns episódios de cobrança, né? Que eu achei meio que, né? Particularmente estranho, né? Porque realmente a gente sabe que as técnicas vocês desenvolvem algumas metodologias, mas tanto de contrapartida, quem dá a sessão ou o curso ou quem recebe precisa comer, precisa se vestir, né? Então, assim, eu ouvia muito a frase, né? Como pode melhorar? Como pode melhorar? E às vezes no meu ato meio que rústico, né, de cobrar, as pessoas se ofendiam, né? Mas de contrapartida, aquilo que eu falava, eu precisava receber, né? E a pessoa precisava pagar. Então eu É, fui achando métodos de que isso foi se tornando suave, tanto para mim que cobrava, quanto para a pessoa que ouvia a cobrança, sim. né? E é legal você trazer isso, né? Porque o primeiro baque das pessoas é, ai, porque você é terapeuta ou trabalha com terapeuta, você não tem que ficar me cobrando, né? Ou então, igual você falou do como pode melhorar, para quem não conhece, é uma ferramenta do Access Coaches, e você está usando ferramenta, né, com outra pessoa, né, e a pessoa está ali falando com você, e aí usa a ferramenta sem o intuito, né, da ferramenta ser a contribuição ali, né? Eu queria que você contasse um pouco, se quais foram, dá um exemplo de algum desses métodos que você foi achando para achar esse, né, meio do caminho aí. Então, Fê, e também tem outro assunto relevante, porque, assim, quando vocês holísticos, vocês não são reconhecidos, né? Mas um psicólogo, um médico, né? Então, às vezes, eles são pagos pelo serviço, e às vezes as pessoas usavam artifícios, assim, desculpas de que, ai, a sessão não é o que eu esperava, mas muitas vezes eu também fui em psicólogo, que ao psicólogo, ao me falar a verdade, eu saí chateada do consultório, mas nem por isso a consulta eu deixei de fazer o pagamento. Então, as pessoas precisam, assim, nesse ponto, abrir um pouco a mente, né? E saber que você desprendeu um tempo, que qualquer profissional da área desprende um tempo, vocês se deslocam. Às vezes você não está só aqui em São Paulo, você saía para outros estados. E uma das minhas primeiras o meu primeiro problema que eu enfrentei, realmente, a gente estava negociando a sua ida para um estado aqui, né, da região do Brasil, e a pessoa achou que você deveria ir de graça. Mas não, você tinha passagem, você tinha estadia, você tinha as refeições, além disso, você tinha o tempo de se deslocar, né? Então, para fazer todo esse custo, a gente trabalha com dinheiro, né? A TAM não te dá uma passagem só porque você é terapeuta. Você chega lá e fala para eles: Ó, eu quero ir porque eu sou com brincadeira, paz e amor. Não é, né, Fê? Então, Exato.
E é Ah, legal você trazer isso, né? Porque muitas vezes a gente holístico, tá bom, tenho 2 alunos, eu vou mesmo assim. E teve vezes que eu fui, que depois a turma sim. cresceu. Mas tem vezes que você tem que olhar e falar, peraí, Fernanda, você está pagando para ir trabalhar, não sei se vai compensar. E às vezes eu até falava para você, não, não vai, mas que nem você já esteve em outros estados, não nesse episódio, de que realmente você foi com um aluno pagante e as coisas assim fluíram de uma forma tão boa, né, que a gente fala, ficou tão leve que deu lucro, né, vamos dizer assim. Então eu falava, não, vamos pôr a Fernanda, porque realmente a gente sabe que de uma coisa vai puxando a outra, porque as próprias pessoas que procuram esse nicho de mercado, vamos dizer assim, elas já sabem que de uma classe de barras pode surgir outro tipo de processo, e isso flui realmente, né? Você vai com 2 pagantes, mas você volta com 15, 20 aplicações de técnicas que você nem estava supondo a fazer, né? E aí a gente sai correndo, prepara a apostila e você fica mais dias, ou seja, porque o mercado tem propensão a isso, né? E eu achei um ramo muito gostoso de se trabalhar. E eu aprendi, né? Hoje, mesmo a gente fazendo contratos, como a gente antigamente você não tinha, mas a gente fazia contrato. Então, nós enfrentamos assim só juridicamente 2 episódios. O resto foi leve em receber, né? Porque as É, pessoas de contrapartida entendiam essa argumentação, ó, mas a Fê, né? A gente brincava a mesma coisa, ó, eu também preciso receber, né? exato. Então E as é legal pessoas se você trazer isso. sensibilizavam, né? Exato, e é legal você trazer isso, porque isso é uma mostra que você é profissional. Olha, eu tenho a parte energética, né? Vou te acolher e tudo mais, eu, Fernanda, contra empresa, você me representando naquele momento, mas ó, é também uma empresa, então eu preciso que você assine um contratinho aqui, né? Com tudo que a gente combinou. Né? E várias vezes, né? Você mais do que eu viveu isso, de quantas vezes, mesmo com o contrato, as pessoas, né, não queriam, né? A gente teve casos aí de pessoas que queriam me receber, queriam depois mudar a coisa no meio do caminho, e quando a gente virou, mas está escrito aqui Sim, no contrato. E não é que a gente vai fazer a ferro e fogo o contrato, mas uma forma que a pessoa estava querendo fazer já era uma exploração, não era mais um meio termo, né? justamente, justamente. É aquela sensação, vamos dizer assim, do lucro e prejuízo, né? Eu estaria ali avaliando como empresa, eu não posso deixar o meu emocional falar todos os momentos, porque senão você iria viajar e atenderia a todos os públicos, não que você não vá, né? Que você não tivesse feito isso, você realmente não deixou de atender ninguém, independente da minha informação negativa ou positiva. Mas o legal, Fê, é que assim a gente começou a trabalhar com números e as pessoas que te contratavam para que te tirasse aqui 15, 20 dias, né? Quer queira, quer não, eu te tirava da sua zona de conforto, né? Então, eu precisava mostrar para você que você ia ter ou não lucro ou prejuízo, porque de contrapartida, você no retorno iria me perguntar: e aí, quanto que eu lucrei? E vamos lá, e não só para mim, é para mostrar para a pessoa que está me levando, né, que a gente chama de host, né? Ó, tem esse custo aqui. Ó, a gente está pensando nesse custo aqui. Não quer dizer que a Fernanda não vá, mas a gente tem que fazer o máximo possível para chegar nesse custo aqui. E se você é uma empresa, você não vai comprar um carro e a pessoa vai te dar, né, 50% de desconto se isso não vai cobrir nenhum valor do carro. Justamente, e Fê, e a sua renda é a terapia, né, holística, né, são os seus cursos, são as suas sessões, para que você possa futuramente também investir na própria técnica, se aperfeiçoar, porque você não tem outro tipo de renda, né? Então, a gente tinha um planejamento financeiro, porque chegava em junho, julho, você tinha alguns cursos para refazer, né, as renovações, e a gente precisava de um montante para que você pudesse ficar presente, se aperfeiçoando. Então, não é só o seu bem-estar pessoal, mas você tem o seu profissional também que voga dentro desse valor, né? Exato. Então, as pessoas realmente, todo mundo precisa ter uma conscientização de que todo mundo, né, precisa do dinheiro. O mundo é movido no dinheiro, né? Exato. E é legal que você foi a prova viva também de que muitas vezes que as pessoas me falam, né? Dá para viver de terapia, sim, e dá para viver bem, né? Tinha uma equipe e tudo mais. Então, a gente começar também a olhar isso, não só para o lado, né, do paz e amor, igual você falou,
né? Vivo de luz, mas é também olhar, né, por o outro lado, isso também é um negócio, né? Muitas vezes vai ficar no 0 a 0, muitas vezes vai lucrar, outras vezes nem tanto, mas é sempre estar de olho nisso. Sim, sim. A gente teria que, é aquilo que a gente sempre fazia, a gente fazia a sua agenda praticamente, né? A sua assistente, a sua gerente fazia a sua agenda. Nessa sua agenda a gente já programava os cursos, já ia prospectando os possíveis clientes e sabia o que tinha e o que não tinha, para que você pudesse saber se era lucro ou prejuízo. Às vezes acontecia do imediatismo, não tinha ninguém, dali 2, 3 dias enchia, né? Tinha 3, 4 pagantes. Então, essa dinâmica, né, que às vezes para mim não foi muito fácil no começo, né? Porque a gente, quando vem da indústria, como eu comentei, do comercial, eu sabia as minhas cotações, quem era um possível uma compra ou não. Então, eu sabia se eu podia falar para o dono da empresa que eu trabalhava, se eu ia ter ou não faturamento para os próximos meses. Mesmo sabendo os seus cursos, eu não sabia, porque para vocês é dinâmico, né? Hoje não A tem gente tempo tem da ideias, né? Mas eu acho que é é, qualquer tipo de emprego. A gente tem ideias. Ó, aquele tá para fechar o contrato, esse aqui tá para fazer um sim, curso comigo. Mas a gente não tem essa certeza absoluta. E eu falo que justamente, isso é igual para todo mundo, para qualquer lugar que você trabalhe, né? É que às vezes se o produto ali, né, prefixado e tudo mais, dá uma garantia maior do que as terapias. Mas sim, é do mesmo justamente, jeito, né? E assim, e por que que eu te chamei também, Si? Porque você participou de muitas vezes de negociações, né, viu esse ponto de vista de que as pessoas muitas vezes falam assim, não, como assim? Tá pedindo X alunos aqui, e aí tinha que mostrar, né, ó, tem passagem, tem hospedagem, tem alimentação, tem custo de coffee sim, break, de manual, de tudo isso, que a gente tem que ter na sim, ponta do lápis, porque às vezes também dá a falsa ilusão que eu tenho, sei lá, 4 alunos, tô lucrando, e às vezes não, porque foi tudo para os custos de passagem, hospedagem e alimentação, né? sim. E aí é E muito, também, né, de histórias que você, né, que você participou, né, de pessoas que, por mais que tenham o contrato e tudo mais, lá aprontam e aprontam feio, não seguem o contrato mesmo estando escrito ali, né? sim, a gente teve realmente alguns episódios que foram assim, né? Foram de deixar a gente chateadas, né? Mas assim, no final, né? Foi como eu falei, infelizmente a gente teve alguns processos, dois jurídicos, né? Que a gente precisou receber através de advogado, né? De ações, né? Que não precisa chegar a esse extremo, mas de contrapartida você já tinha dado, né? O curso, né? E por que não receber? Né? A Exato. gente trabalhou uma parte com notas com promissória, né? Mas a gente viu que não dava certo. Então a gente preferiu fazer os contratinhos, né? Que aí a gente conseguia realmente colocar, né? Em E, averbar eles juridicamente, né? e é legal você trazer isso também, sim, porque não é tudo a ferro e fogo, né? Muitas Não, vezes eu fazia muitas trocas, então às vezes o dono do espaço, a pessoa que era cuidava do espaço, eu quero fazer esse curso, então vamos trocar pelo aluguel do espaço? Ou você me dá os justamente. manuais, ou você me dá o coffee break, né? E mesmo A assim troca, a gente apronta, né? assim, a gente cedia muito a bolsas, né? Vamos dizer assim, né? Então, realmente, havia muita troca, né? Então, foi como você mencionou, às vezes você saiu só com a troca do espaço, só com a troca da estadia, só com a troca das refeições, ou refeição mais estadia, né? Então, a gente tinha muito desse tipo de contrato, né? Sim, Ou e a pessoa trazia ela mais um pagante, né? exato. Então, Isso é legal. São formas diferentes de fazer negócio que não precisa ser só, né, vai e vem de dinheiro e de outras formas de ter justamente. dinheiro. E aí eu lembro que uma das vezes, né, a pessoa falou, tá bom, eu quero fazer tal e tal curso, né? E aí depois ela entrou no curso que não deveria entrar, que não estava no contrato, ainda achou ruim. Então, essas coisas acontecem e o contrato te ajuda nesse sentido. E tem pessoas que, né, eu brinco, vão ser pilantras, vão ser mau caráter de qualquer jeito, ou vão estar tão desesperadas, às vezes não fazem por mal, mas tá tão desesperadas que às vezes você vai ter que, né, acionar o contrato. E Sim, é isso que te dá garantia. Porque o boca a boca, depois como que você vai provar? O curso vai ser justamente. dado, né? A pessoa vai falar, ah, tá bom, mas ela não me deu. E aí, como você vai provar? Uma foto não pode não provar nada, né? É, Um certificado pode não provar nada, que pode ser, né, fabricado. Então, é uma forma de você ter garantia, ó, tá aqui, né? E assim,
para até chegar nesse ponto também, né? Se eu quero que você, né, que você traga isso, demorava quase um ano. Então, Morava. Não aquela sei, a gente coisa fazia. de ser bem É, flexível, a gente está te dando várias oportunidades. Então, é nesse sentido também que eu falo, não tem que ser a ferro e fogo, né? Que a gente fala nas terapias, mas também é ir para o outro lado de, ó, isso é um negócio, acho que um ano já é muito tempo para você conseguir ter pago, né? sim, sim. E assim, Fê, a gente, além disso, as negociações, muitas vezes o contrato mencionava juros, eu não cobrava os juros. Por quê? Porque a gente estava numa época também de pandemia, então a gente foi maleável em todos os sentidos, né? Porque o que a gente não quer para a gente, eu lido muito, né, com esse tipo de. Eu sei que a técnica também ensina, o que você não quer para você, o universo, né, você não vai repassar, né, para outra pessoa. Então, assim, a gente teve muitos contratos que nós não fizemos os juros, nós pleiteamos, refizemos 2, 3 vezes o mesmo negócio, a pessoa atrasava 5 parcelas, eu pegava aquele valor da parcela sem juros, sem nada, renegociava novamente. Então, assim, nada como você disse, a ferro e fogo. Não, você fez, eu quero, aí acabou. Não, né? Porque realmente a gente entende os dois lados, né? Um que não tem condições de fazer o pagamento naquele exato momento, mas eu, de contrapartida, preciso receber, É. né? E, Então, a E gente eu teve lembro, muito. né, assim, né, e de novo, né, sempre comunicação com a sua equipe, né, eu lembro que a gente sempre mantinha a comunicação muito clara, você falava, Fê, e aí, posso acionar, não posso acionar? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa está passando por um momento que não está legal, e aí eu virava assim, não, espera mais um pouco, porque eu sei que essa pessoa não está tão legal, não, então vai lá e pode cobrar, né, e eu queria que você trouxesse, né, porque às vezes você compartilhava algumas respostas das pessoas, e que eu falava assim, gente, não acredito que a pessoa é terapeuta, às vezes é instrutora, e fala uma coisa dessas, né? Não, assim, como você mencionou, no começo, né, assim, eu até brincava com você, eu levava para você, né, o problema, né, do não receber, e eu falava, poxa, Fernanda, toda hora a pessoa fica, como pode melhorar, né? Como mais é possível? E aquilo, no começo, para mim, falava, como pode melhorar? Pagando, né? O que mais é possível? Renegociar, né? Então, assim, porque tem respostas, né? Não é os porquês da vida, né? Sim, Então, sim. E aí eu aquela coisa, né? achava. A pessoa usar a ferramenta, né, para te manipular e para não fazer o que tem que ser feito, né? E no começo eu não entendia muito da técnica, né? Porque aí depois a gente foi aprendendo um pouco mais. Por quê? Porque a gente era administrativo, você é a facilitadora, a terapeuta. Então, né, uma coisa é a pessoa cobrar você e outra coisa é a pessoa vir e cobrar a gente. Mas no caso, para mim, era simples, era pagar, né? É, Então eu me irritava. é. Mas eu lembro uma Mas vez aí, que uma pessoa, né, você me trouxe essa história também, né? Aí a pessoa lá, 6 meses sem pagar, não teve juros nem nada. E a pessoa também era instrutora, né, facilitadora. E aí eu lembro que você falou assim, ai, mas eu não tô dando curso, não tô dando nada, e eu, né, dependo disso para viver. E aí eu lembro que você deu uma assim, do tipo, a Fernanda também. E não foi uma coisa não, tipo de dar o esporro na pessoa, foi simplesmente do, cara, a sua vida também é a vida da Fernanda. Se os clientes não estão te pagando, e a Fernanda também depende dos clientes dela para viver, né? é verdade, é verdade. E também teve outros episódios, né, que a pessoa se engrandeceu em termos de níveis de graduação, né? Falei, Aham. poxa, mas eu sou graduada, eu também tenho doutorado, eu também tenho, eu só não tenho mestrado, mas de resto eu também tenho conhecimento. Quer dizer, só porque eu pedi na época para que a pessoa me fizesse um planejamento, né? Porque ela conhecia o nicho, né? A pessoa estava te contratando para fazer alguns cursos, né? E eu só queria assim um número, quantos pagantes, quantos não, né? Eu só queria isso. E a pessoa falou, não, mas eu sou, né, graduada nisso, dona de casa. Eu falei, mas eu também sou. E além disso, eu trabalhava para você e mais né, duas empresas que eu administrava junto, né? Então, fala, poxa, peraí, eu também sou dona de casa, eu também sou mãe, né? Então, eu só preciso de um retorno, sim ou não, tem ou não tem, né? E as Exato. pessoas precisam ter essa clareza, né? E que é Quando um você. negócio também, né? Apesar de estar lidando com as emoções humanas, é um negócio também. Então, ai, não, eu brinco, né? Não vou fazer assim, né? E ver para onde vai o vento. E falar assim, vai ter 10 pagantes ou não vai ter nenhum. Tipo, dá uma Justamente. estimativa. E a bola de Sei cristal que da não é gente uma nem sempre é. garantia. Eu sei que não é uma garantia, mas pelo menos você tem noção de com quantas pessoas você está falando, qual é a probabilidade de quantas pessoas vão vir.
Fê, e assim, um exemplo, você vai trazer uma facilitadora para vir aqui na região. Dá um curso que você não tenha, né, Que já para aconteceu, ser que é uma das habilitada. coisas que eu queria que a gente falasse também. Justamente, né? Então vamos lá, a gente trouxe a Silvia, né, para dar aqui alguns eventos. Então a gente já sabia, por quê? Porque nós prospectamos. Então a gente já sabia se ia ter três, quatro. Por quê? Porque a gente também precisava se preparar com relação a espaço, a custo, ver se as pessoas precisariam de estadia, de hotéis, né? Então, assim, a gente não prospectou o profissional à toa, é porque houve uma procura. Essa procura é que as pessoas precisam mensurar e passar para vocês, terapeutas, É, né? Se vai concretizar ou não, vai de vocês depois vir ou não vir. Porque muitas exato. classes, às vezes, são canceladas, né? Exato. E, por exemplo, com essa classe da Silva, a gente sabia que a gente precisava de, sei lá, de no mínimo 6 pessoas para poder cobrir os custos. Ok. Então vamos lá, ó, a gente precisa de 6 pessoas para cobrir o custo no valor da classe. Então, o que que a gente pode fazer aqui? Quem são as possíveis pessoas? Né? E, de novo, tinha toda uma equipe da Silvia por trás, né? Tinha o nosso trabalho de Justamente. divulgar também. Então, é um trabalho em conjunto, mas não é só, né? Eu brinco, toma aqui, dá lá, né? Tipo, É. trabalho em conjunto. Tipo, olha, isso aqui é um negócio, eu não vou dar uma classe só para você, né? Tem tudo isso aqui envolvido. E Fê, o que era mais interessante, como você mencionou, às vezes a gente saía, né, a gente desprendia o seu tempo para que você se deslocasse. E em troca era o espaço, né? O espaço que a pessoa fazia o curso. Quer dizer, se você chegasse lá na hora e falasse assim, não, não entra, você não teria que pagar o espaço? Então, de contrapartida, as pessoas falavam, não, né? É assim, é só venha a nós ao vosso reino nada. Eu achava isso muito estranho, né? Ou às vezes você chegava o COF. Vamos supor que a pessoa que trocou através do COF não pudesse ir no dia, ia ficar sem COF, né? A gente ia dar a sua classe sem um COF, ou seja, a gente tinha que saber tudo isso e deixar numa manga, né? Alguma coisa engatilhado na manga, porque se realmente a pessoa tivesse um imprevisto, não conseguisse chegar, a gente tinha que sair correndo, preparar o COF, porque a gente fez uma troca, Exato, né? e é legal porque você tem a vivência dos dois lados, né? Eu brinco. Tanto, né, me auxiliando em eventos e tudo mais, que a gente tinha que ter ali de última hora, ó, tá faltando isso, tem que correr atrás, como já aconteceu, tá faltando tal coisa, onde a gente pode comprar, porque tem que pôr aqui na mesa, né? Ou coisas fresquinhas, né? Porque nós brasileiros gostamos de um pão de queijo, de alguma coisa que às vezes é mais gostoso fresquinho. Tem que ir no dia lá buscar. Então, são coisas que a gente tem que, ou vai entregar, são coisas de logística que a gente tem que ter ali, né? Todo esse processo, né? Não é viver de luta e as pessoas estão lá, aí vai lá uma coisa murcha, ou, né, umas bolachinhas, umas coisas sem graça. Não, então, e às vezes nem sempre a gente está com um lugar onde a gente conhece, né? A gente, vamos supor que você vá para uma região, vai em Goiás. Eu não conheço as padarias de lá, né? Então, eu preciso estruturar todo esse termo de logística, te deixar totalmente assessorada para que você entregue algo, né? Os seus cursos com o nome com que você sempre aplicou, né, com a qualidade que você sempre aplicou e que as pessoas se sintam acolhidas ali, Sim, né? e vamos lá, do ponto de vista, né, da pessoa, eu aqui que estou dando o curso, né, a pessoa não quer ter que parar o curso, né, para poder resolver um negócio desse. Ela tem que estar Justamente. totalmente voltada para entregar o curso ali, ela não quer, né, pensar no que resolver problemas. Ela tem que estar ali focada em entregar o melhor curso que ela pode dar, né? E isso vale tanto para mim, quanto sou eu que estou dando uma classe, ou quanto a gente, quando a gente estava recebendo alguém, né, e ali organizando a classe para alguém. Porque o facilitador não quer parar para pensar, não vai ter coffee, o que que eu vou fazer agora? Não, ele tem que estar lá focado, dar o curso dele, Justamente. né? Justamente. Às vezes a gráfica, às vezes atrasava, que não aconteceu, a gente precisava sair correndo, né? Ou a pessoa esquecia de mandar, ela ficava responsável no pagamento, não pagava a classe, a gente precisava, né? Não, desculpa, não pagava a gráfica, a gente tinha ó, fulano, você não pagou, né? Ó, faltou o certificado que você deixou, né? Então, Exato. é, E isso também faz parte de ver o negócio, né? Porque sim, a gente está lá lidando com emoções, com a vida de pessoas,
Mas pensa, se chega lá, não tem um manual, porque onde a pessoa pode seguir, como que você vai entregar um bom curso? Como que você vai tocar o coração daquela pessoa e mudar a vida dela se não tem um mínimo de organização, né? E Justamente. foi numa das vezes, eu fui dar classe uma vez, não tinha nem papel toalha, nem toalha no banheiro. E aí as pessoas, né? Ai, Fernanda, mas ir no banheiro lavar a mão não tem nada a ver com o curso. Lógico que tem. Imagina a pessoa voltar para a classe com a mão toda molhada, toda desconfortável. Ela começa a ficar incomodada. É uma coisinha ali, mas pensa que esse 1%, 5% que está ali, vai deixar, né, de estar 100% presente na classe. Porque está ali, estou chacoalhando a minha mão para enxugar. Cara, não precisava ter que estar pensando É, nisso. é desconfortante, né? E Fê, assim, a gente foi aprendendo, né? A gente já teve abrir parcerias com gráfica e até com espaços assim que pudesse estar assessorando, mesmo entregando o coffee, tudo já combinava com a pessoa da troca. Então a gente já fazia tudo que casadinho, porque às vezes, realmente, como você mencionou, é, aparece uma pessoa e ela vai ficar sem manual? Não, né? Então a gente já, olha, surgiu uma de urgência. Dá para você fazer? O pessoal fazia, atendia a gente. Às vezes a gente teve problema de montar, a gráfica montou apostila errada, com as folhas inversas, trocaram, né? Então, Exato. tudo E isso a tudo gente está isso é a administrando. equipe, ou a pessoa que está ali, né, organizando o seu evento que tem que estar. E tudo isso tem que estar no contrato, porque depois a pessoa fala assim, mas você não falou, você falou que era só imprimir o material, que a gente já ouviu isso, né? Justamente, justamente, Fê. E assim, eu acho assim, como a pessoa espera receber algo de qualidade, ela também deverá entregar algo de qualidade, independente se seja na troca ou monetariamente, em dinheiro, em espécie, né? Exato, Então, você exato. está contratando algo, você está sabendo, ou eu vou pagar na apostila, que a gente deixava ciente, né, com material gráfico, ou em Exato. dinheiro. O que faltar do curso vai ser pago, o que se der elas por elas, né? Então a gente fazia um contrato Exato. bem que interessante com relação a E isso. assim, e vamos lá, e a gente nunca era fechado, ai, tem que ser assim dessa forma, porque já teve pessoas, por exemplo, que a gente trocou por espaço, teve pessoas, né, ai, não quero, não tenho aluguel do meu espaço, mas eu queria receber um valor das pessoas que vinham, a gente, e tudo isso é conversado, e por isso que precisa ter contrato, porque às vezes para cada lugar que você vai, é uma modalidade diferente, tem que estar claro, porque senão daqui a pouco a gente é ser humano, a Sim, memória falha, desculpa. E aí, né, uma hora a gente vai confundir, isso aqui é comissão, não, não, isso aqui é troca de espaço, e você vai começar a confundir. O contrato sim. também serve para isso, para te lembrar, você também, quanto a pessoa que vai prestar o serviço, o que está combinado aqui? Justamente, assim, como na pandemia houve a abertura para online, aí que a gente começou a ter mais, né? Porque você estava num lugar, mas você poderia estar dando sessão, você poderia estar dando curso, você fazia mesa, né? Fazia uma leitura, né? Então a gente tinha todo que estar com essa organização correta, senão que nem você mencionou. A gente ia cobrar fulano, não, mas não é o fulano, né? Então a gente tinha que estar com tudo organizadinho, saber o valor, saber como era o método de pagamento, né? A gente tinha planilha, né? Então era tudo bem organizadinho mesmo. Exato, e até como que a gente vai saber como comissionar a pessoa, né? E já teve Isso. modalidade de contrato, por exemplo, ah, não, só quero que a Fernanda venha aqui, entregue o curso e que vocês só cuidem do material, o restante sou eu. E funcionou. Até que uma hora a pessoa virou e falou assim: não, mas eu quero continuar mantendo a mesma comissão, né? Mas eu quero que a Fernanda agora pague a passagem. Opa, peraí, a Fernanda vai ter um custo maior, né? Justamente. Né? Às vezes a gente enfrentou alguns problemas, como despachar sua mala, né? É aquilo que eu falei, às vezes as pessoas não entendiam, elas estavam te tirando da sua zona de conforto para que você fosse. Então eu não poderia deixar você ir já sabendo que você ia ter um prejuízo, porque você ia passar um mês, então a mala era maior, o número de refeições são maiores, você tinha que se deslocar do hotel até o espaço. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? A gente não pode só ver o número de pagantes ou E não é só quanto vale isso, né? A gente o está falando curso. isso do que está, né, ligado à classe diretamente, que é o que a gente chama de custos Sim, variáveis. Mas fora isso, ainda tem você da minha equipe, tinha, né, a Natália da minha equipe também, tem equipe de sim, marketing, tinha edição de vídeo, tinha tudo isso por trás, que também é um custo que vem, né, todos os justamente. meses e que tem que estar incluído no valor da classe. Senão vai chegar lá, ok, recebi só o suficiente para pagar essa classe, mas e o resto da equipe? Como que vai sustentar a equipe?
Não, isso sim, né? Por isso que a gente fazia mensurava todos os custos. Não é, tem telefonia, tem todos os custos. Internet, luz, tem tudo, né? Justamente. E é engraçado que eu lembro, né? Isso para mim ficou muito claro, assim, que eu falei assim, gente, né, a pessoa falando assim, não, porque eu já estudei, trabalhei não sei quanto tempo em comércio, nisso e naquilo outro, você não tem custo nenhum. Eu falei, opa, peraí, lógico que eu tenho custo. Né? É dessa classe que vai sair o dinheiro, pelo menos uma parte dele, para pagar minha equipe, né, e os meus custos. E as Justamente. minhas classes no futuro, igual você falou, porque é dessas classes que eu também vou guardando dinheiro para poder pagar e continuar tendo as minhas formações e continuar ensinando. Correto. E se aperfeiçoando, né? Que é o importante, porque hoje, se você não tem esse aperfeiçoamento, você vai ficando, né, não vai ficando conhecida, vamos dizer assim, né? Sim, sim. E se para você, qual que foi a história mais absurda de todas que você viveu? Olha, para mim foi logo no começo, a primeira de todas, que me deixou assim muito, 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 muito frustrada, né? Que a gente tinha feito contrato e a pessoa tinha assinado, depois mandou revisar e a gente revisava, e aí toda hora ela queria que fosse feito tudo para benfeitoria para ela, né? E para você nada na época, né? E isso foi uma coisa que me deixou muito assim brava, né? Vamos falar Irritada, palavrão. justamente. Puta vida, né? É, me deixou muito. Mas assim, por quê? Porque a pessoa já tinha, já conhecia a técnica, então eu achei que a pessoa estava usando da falta do meu conhecimento perante a técnica para me esmagar, sabe? E isso me deixa muito. Me coagir é uma coisa que não rola. Eu não sei se é também por causa do signo, uma libriana que é justa, né? Então, Mas eu acho que não é só isso, porque é aquilo de novo que eu falei, né? Não é porque as pessoas estão nas terapias que elas não são humanas, né? E que elas não, né? E às vezes a pessoa pode estar fazendo isso porque está de forma, né, em modo de defesa. A gente também não precisa colocar no extremo oposto de que é interesseira, que é manipuladora e tudo mais, né? Que pode ser, às vezes, o sistema dela de funcionar, a desconfiança dela, tá tudo certo, mas vamos colocar o bom senso aqui nas coisas, né? justamente, e assim, eu fiz as alterações que ela solicitou, né, mediante ao nosso jurídico que a gente tinha, né, uma pessoa que nos assessorava, né, é, gratuitamente na época, né, depois que nós fomos atrás de uma advogada que também nós fizemos através de troca, né, É, e isso também é legal, assim, só te, né, parando um pouquinho. Percebe que a forma de você também crescer o seu negócio não precisa ser pagando, né? Eu tinha uma assessoria gratuita, depois eu fiz com trocas, até que uma hora a gente consegue pagar. E aí é isso que, né? Isso também faz parte de estratégia de negócio. Pode continuar, sim, desculpa. não, imagina, Fê. Então, Fê, é assim, nós trocamos várias vezes. Aí, só que agora ela começou a entrar em cláusulas que não procediam, né? Não tinha coerência, né, com o que ela queria. E aí a gente acabou se irritando, né? Uma delas era que você ficasse na estadia na residência e a gente acabou trocando, né? Para que não ficasse desconfortável, né, também, porque a gente tem que ver o seu bem-estar, né? Você tem que chegar num lugar onde você esteja tranquila, que você possa dar o curso com bom resultado, né? Pra E descansar, porque tem gente, né, que aproveita porque você tá lá, que você tem que ficar 99% do tempo lá com a pessoa. sim, sim. E é isso, eu entendia isso, Fê. E, assim, uma das táticas melhores que a gente fez foi realmente tirar. Por quê? Porque a pessoa, além da classe que ela estava fazendo em troca do espaço, a gente percebeu que no decorrer do curso ela começou a fazer, te sugar em coisas assim que não eram relevantes, né? E isso me deixou chateada na época, né? Porque foram episódios assim que não tinha necessidade, te cortava na sala, né? Por causa por coisa que não, assim, foi E muito é legal triste você trazer no isso, assim, começo. porque assim, né, as pessoas, é uma das coisas que eu também falo muito, terapeuta também é ser humano, né? E ali ela estava me desconsiderando como ser humano, chegou a beirar desrespeito nessa situação, né? E aí é uma coisa que eu falo assim, isso é muito legal de ter uma equipe coesa, que você sempre tem comunicação aberta,
né? Que você pode ter isso, porque vocês perceberam isso e faz parte quando você tem uma equipe, né? Dessa equipe te respaldar também. Então vocês estavam ali, não, Fê, calma, a gente está aqui para você, para isso. Não fala, né, com ela, a gente está aqui para resolver isso. Né? E é É, você, quanto terapeuta, também virar e falar assim: olha, eu tenho uma equipe para lidar nisso, né? E isso foi uma das coisas que deixou extremamente essa pessoa desconfortável. A hora que eu virei e falei assim: eu tenho uma equipe, eu deleguei isso, não é comigo que você tem que resolver, né? justamente. Foi. E assim, depois que você acabou, né? Às vezes você ficava até chateada, por quê? Porque a gente dava o não e a pessoa não aceitava o não e achava que com você ia ser. Só que, como você mencionou, a gente sempre trabalhou na transparência, né? Nós sempre fomos, né, a equipe toda, né, tanto o marketing quanto a edição de vídeo, em termos do comercial e nós do financeiro, a gente tinha transparência, porque a gente trocava entre a gente os problemas. Porque quando a gente está dentro do problema, às vezes a gente fica dessa forma, né? A gente não enxerga. E uma pessoa de fora, você expondo a sua situação, ela consegue te dar mais transparência, uma lucidez melhor, né? E realmente, quando a gente não omitia nada, né? Se a gente tinha um problema, a gente não que o problema a gente sempre expunha para você, a gente tentava resolver da melhor forma possível. Mas nem sempre as pessoas respeitam nós, E não é profissionais, só que isso, estamos né, assim, nos Fábio? bastidores de vocês, Exato. entendeu? E muitas Isso que vezes eu a acho. conversa não era no questão do eu não confio em vocês, não confio no que vocês estão decidindo, mas é do tipo, olha, Fê, se a pessoa vir falar com você, é isso, isso e isso, para a gente estar todo É, mundo na mesma coisa e você não ficar vendida, porque muitas vezes é isso que as pessoas fazem, e não é por mal de justamente. novo, mas as pessoas têm essa coisa de quero, vejo só o meu lado, né? E aí, às vezes, é isso, para não ficar vendida na história, né? E isso é a comunicação clara também. E assim, os outros terapeutas que possuem uma equipe, né, deixar realmente para que elas tomem, porque quer queira, quer não, nós somos pagos para resolver esse tipo de problema, né? Então, se vem uma pessoa e quer tentar manipular vocês, que provavelmente vocês vão dizer não, né? Porque fica uma coisa chata, né? E a gente já de contrapartida está sabendo que não pode fazer, esse desrespeito, quando eu digo desrespeito, é da parte da outra pessoa, porque eu já estou falando que não dá, que não pode, É a que não famosa é. carteirada, né? E aí a pessoa acha que porque tá com o terapeuta ali. E já teve situações também, né? Assim, que eu virei e falei, não, tudo bem, com essa pessoa pode, né? É, Justamente por conta dessa comunicação clara. Eu falei, não, essa pessoa eu conheço, tudo bem, não tem problema com ela. E, de novo, por isso que justamente. não é ferro e fogo, e por isso a comunicação clara. Fê, e assim, a gente sabe também que mesmo a gente conhecendo, a gente teve episódios de problemas, né? Porque que nós fizemos alguns contratos de parceria, onde a pessoa do nada chegou e não recebeu o curso e na metade não fez de contrapartida o que era correspondente ao dela, né? Então, e a gente tentou acionar, né, juridicamente. Então, a gente tem isso E aí, também, aonde foi né? profissional? Porque eu poderia ter, né? Se eu não fosse uma profissional, eu poderia ter parado no meio o curso, poderia ter tirado a Justamente, certificação da pessoa, né? E justamente. aí é isso é onde você vai ser um bom profissional, porque você está mantendo a sua parte do contrato, né? E Justamente, aí, muitas vezes, o sofrimento, né, nosso quanto equipe, né? E muitas vezes eu sei que de muitos terapeutas é isso, a gente é muito honesto. E aí dói é, ver as pessoas fazendo isso e tirando vantagem, né? Da sua honestidade, da sua ética, do seu bom trabalho. Mas vai acontecer. E essas coisinhas, assim, de ter essa preparação, de ter uma equipe, de ter um contrato, né? É o que vai te ajudar ali naquela hora do apertou a coisa, né? justamente, porque a gente, quer queira, quer não, vocês vão estar assegurados, né? Então, vocês vão poder acionar ou não, né? Vai de acordo com o que do dia, da negociação, né? Não precisa chegar nesse extremo. Nós, Por isso que, Fernanda, né, de 3 anos, 2 vezes, e olhe lá ainda, porque uma das e olha. vezes foi porque, assim, não tinha mais o que fazer mesmo, né? E assim, Fê, você dá classes e dá sessões para o mundo todo. Você não tem cliente só no Brasil, né? Então, assim, a gente tinha contratos que era fora do país e a gente não tinha problema, né? As pessoas demoravam para pagar? Demoravam, mas pagavam, né?
Sim, e A isso é gente, legal, que você trouxe uma outra coisa que eu acho muito legal, fluxo de caixa, né? é, Porque muitas vezes também o terapeuta só está vivendo, né? Eu brinco, está vendendo o almoço para comprar o jantar. E às vezes esses parcelamentos ou essas negociações é o que vai te ajudar a ter um respiro no caixa e ter um fluxo de caixa também, né, Si? exatamente. Não, Fê, e a gente fazia muito o seu fluxo de caixa por causa das suas renovações, dos seus cursos, né? Então você sabia, ó, tal mês, que nem julho, eu tenho tal coisa para renovar, né? Eu tenho tal classe para fazer renovação, me certificar novamente. Então a gente já sabia que dentro daqueles custos a gente precisava te manter no valor para que você pudesse ir e ter a sua certificação renovada, né? E isso é legal de você também trazer essa questão do fluxo de caixa, porque muitas vezes, lógico, com a pandemia, muitas classes eu pude fazer online, mas teve muitas classes, tem muitas classes que eu tenho que viajar. Então, as pessoas acham que é só o valor do curso também, mas não é. É a passagem, minha hospedagem, minha alimentação também naquele lugar que eu vou fazer a certificação. Justamente, E muitas vezes justamente. não é no Brasil. A maioria não são no Brasil, né? A maioria, né? Você tem que se deslocar para fora, né? E é isso, já pensou? Vamos dar de contrapartida. Você vai renovar a sua classe, você chega lá e não fica num bom hotel, você vai pedir seu dinheiro de volta? Ou Né? não vai pagar? O que Não, que não vão tenho fazer dinheiro com para pagar a você? classe, você vai me dar a classe sem pagar? Eu falo, isso é O uma que, das coisas que as pessoas não param para pensar, né? Se você vai fazer é, qualquer curso fora, você tem que quitar o curso antes mesmo dele começar. Então, a gente tem uma vantagem aqui no Brasil do parcelamento que a gente não dá valor, né? Justamente. É isso que a pessoa. Só que as pessoas também que procuram e que às vezes nós tivemos esse tipo de episódio, sabe de tudo isso, né? E por quê? Que lá sim e aqui não. Qual é a diferença? Lá é um aperfeiçoamento seu e aqui é o quê? Né? Exato. E muitas vezes, sem o curso da Fernanda, você não poderia estar fazendo esse seu outro curso. Justamente. É isso mesmo. Por isso que a pessoa veio procurar, né? Exato. E se de tudo isso, né, que a gente trouxe sobre financeiro e tudo mais, né? Eu queria que você trouxesse seu ponto de vista, né? Porque eu sei que é uma linha tênue nas terapias, né, entre o profissional e o acolhimento, né, nas pessoas, mas eu queria que você trouxesse seu ponto de vista sincero, do tipo, cara, leve isso como um negócio, né? E eu queria que você trouxesse seu ponto de vista. Não, Fê, assim, né, eu tô apaixonada, né, pela técnica, né, mesmo assim, vamos dizer, no bastidores, eu não fiz nenhum curso com relação, mas assim, só de ouvir, trabalhar e sentir a energia, né, as coisas realmente, eu acho que não se deve desistir, né, porque em qualquer ramo de negócio, os obstáculos, eles acontecem, só que, assim, dá para fluir com mais leveza, vamos dizer assim, né? Com relação ao financeiro, né? A gente consegue, foi como eu mencionei, né? Eu achava assim super, eu vibrava quando você saía e não tinha nada. Dali a pouco tinha dois, três, e acontecia uma classe de barras, e acontecia uma leitura, e aquilo para mim era super, eu ficava super emocionada, né? Assim, eu Mas isso vibrava também é com uma isso. dica, né, que eu sempre falo para todas as pessoas, tragam pessoas que fiquem felizes, né, por você ganhar dinheiro. E isso também é uma coisa de equipe, né? Vocês ficavam felizes quando eu ganhava dinheiro, porque o meu sucesso era o sucesso de vocês e vice-versa, né? Justamente, às vezes, Fernanda, assim, não é nem o financeiro, vamos dizer assim, né? A gente já recebia por aquele trabalho, mas a sensação do trabalho bem feito, né? É, é, é algo assim que não é inepagável, né? Como a gente brinca, nem Mastercard, né, faz pra gente, né? Então, assim, é a competência, é se sentir valorizado, né? E assim, um elogio, às vezes você não quer receber um aumento, vamos dizer assim. Você quer receber olha, parabéns pelo seu trabalho, né? E assim, esse feedback a gente tinha, né, transparente entre a gente, né? Era muito gostoso, né? Exato. E uma das coisas que eu falo assim que eu nunca tive nas minhas empresas que eu falei assim, eu fiz questão de aplicar essa comunicação transparente. E ela, não quero, não vamos achar o culpado. O que que a gente pode fazer para resolver aqui, né? E foi muito legal porque muitas vezes eu nem sabia o que estava acontecendo quando chegava para mim era, Fê, aconteceu isso, isso e isso, mas a gente já resolveu dessa forma. Então também é isso, esse é o trabalho em equipe, é você virar e falar assim, eu não quero saber quem é o culpado, não importa.
chorar o leite derramado. O que a gente vai fazer para resolver? E aí é colher os aprendizados para uma próxima, né? E isso Justamente. também faz parte, né, de ter essa comunicação sincera. E eu sempre falo, né? Uma das coisas que eu sempre falei para vocês, e você é a prova disso. Muitas vezes, eu brinco, não vai sair da melhor, né, e mais elevada maneira. Muitas vezes pode sair meio ríspido, mas é porque é a emoção do momento. Então, vamos separar a emoção do momento, depois a gente pede desculpa, depois a gente conversa sobre a emoção. Mas o que a gente pode fazer aqui? Que já aconteceu algumas vezes. Opa, me excedi, Sim. desculpa aqui, me excedi, né? E é isso, você ter essa coisa assim, e isso não vai fazer você, né, ser um mau chefe ou um bom chefe, né? Isso não é a questão da hierarquia. A hierarquia, quando você ganha, é, né, da pessoa te respeitar, de ser o bom profissional, é justamente pelo bom profissional que você é, pelo respeito que você tem com as pessoas, né? Assim, o legal, Fê, é que as pessoas depois foram se acostumando a entender que a Fernanda não era mais sozinha. Por trás da Fernanda tinha uma equipe, né? E que era aquelas pessoas responsáveis tanto pela sua gerência, que era pelo comercial, pelo marketing, e talvez pelo financeiro, as pessoas começaram a vir a falar com a gente, né? A tratar o assunto com a gente. Então, isso foi tijolinho por tijolinho que nós fomos construindo, que você nos ajudou, porque se fosse de outra forma, você poderia pegar o problema para você ou tentar resolver e só transparecer, né? Só transpassar, desculpa. E Exato. isso não, E você já foi aconteceu, né? ajudando as pessoas a terem a confiança na gente e saber que a gente era o seu braço, o seu coração, o seu pulmão, né? O seu cérebro era você, o seu cérebro é você, mas o seu pulmão, o seu coração eram a gente, os seus braços, as suas pernas eram eu, a Natália, né? O Luiz e as meninas lá, né? Exato. E isso é uma das coisas que eu falo que é muito legal, né? Porque isso é ser equipe. E a gente já chegou a perder contrato porque a pessoa, não, só quero negociar com a Fernanda. Eu falei, olha, você precisa entender que comigo eu posso estar presente na reunião, se é assim que você deseja, eu posso ver se eu tenho um horário, porque, né, a minha agenda é cheia de coisas, cheia de compromisso, né? Mas quem vai tomar a decisão é a minha equipe, eu confio neles. E se for alguma coisa que eles não sabem como resolver, eles vão vir tratar comigo. Porque sim, acontecem coisas que a gente nunca previu antes. Tá bom, então como que a gente faz aqui? Né? E aí é onde também é você ter essa equipe, porque assim, a gente pode ter conhecimento de várias áreas, né, como empreendedor, mas a especialista em financeiro era você. Então eu chegava e falava assim, e a gente até brincava, né? Qual é a melhor forma de falar isso? Porque eu falava assim, não, você manda. É no sentido de você dar a palavra final, né? Você é o financeiro aqui, você melhor do que eu sabe como que tá a minha situação financeira, né? E que pode dizer se sim ou se não aqui para essa situação, né? E eu lembro que a gente brincava do você manda. Não, Fê, eu não mando nada. Vamos mudar isso, né? Vamos mudar para, né? Você tem a palavra final. Mas é isso. É, Isso é uma construção de equipe também. Então, Fê, foi isso que eu levei para mim. Eu acho que vocês, terapeutas que querem uma assessoria, que querem pessoas que fiquem por trás dos bastidores de vocês, que possam estar assessorando, que dê realmente a credibilidade como você deu para a gente, né? E isso, para mim, foi gratificante, E né? entender que é um E, processo, né? Até as pessoas acostumarem, até vocês acostumarem, porque muitas vezes, sim, a gente justamente, fica dependendo ali, né, do expert, né? Aqui no caso, vocês ficaram dependendo de mim. Até aos poucos eu, não, vai, vocês estão bem, qualquer coisa eu tô aqui, entendeu? É também ter essa coisa do sim. tipo, estou aqui para respaldar vocês. E assim, aquilo que eu falei, você nos dava o feedback, né? A gente, quando nós entramos para fazer parte da sua equipe, a gente te solicitou isso, né? Por quê? Porque era algo que estava no nosso pessoal, né? A gente precisava dessa. Por quê? Porque era algo, para mim, era algo novo, né? Então, eu realmente, no começo, eu tinha medo de magoar, de ofender, porque eu ia tratar de uma forma mais grosseira, vamos dizer assim, né? Então aí não, aí foi algo que a gente foi aprendendo, foi lidando e foi ficando algo leve, né? Que Exato. E outra, né, como equipe, a gente sempre estava se conversando, a gente sempre tinha reuniões, então eu queria que você trouxesse isso também, essa importância, né, de não ter só comunicação por WhatsApp, por telefone, mas essas coisas de reunião faz a diferença, né? não, e realmente isso os feedbacks eles existiam, mas também nós tínhamos toda uma reunião estratégica, depois a gente tinha reunião para falar do nada,
né? Às vezes a gente sentava, era para falar de uma reunião e a gente falava de assuntos Falava da aleatórios, vida, né? eu falava da vida, falava de problemas pessoais e de coisas assim que a gente queria conquistar e assim, né? Porque a gente não era só um nível de o profissional, o patrão ou o chefe, né? Mas a gente acaba criando esse vínculo, né? A transparência foi algo tão gostoso que se construiu que ficou assim pro lado, né, da amizade, né? A gente conseguia se separar, né? A gente Exato, isso separou. que eu ia falar. A gente teve amizade, mas sem perder o respeito do negócio, né? Justamente, Fê. E assim, se todos pudessem fazer dessa forma, né? Porque às vezes a gente acha, né? Tem pessoas que falam, não, eu mando, eu sou o patrão, né? Infelizmente, a gente não teve esse tipo de relacionamento, né? Porque aí você engessa, né? Você cria pânico, e a pessoa pode ser a melhor profissional que seja, mas com pânico, Sim. com medo, ela não vai desenvolver. E entender que somos seres humanos, somos cíclicos, né? Tô na TP, É, ai, a Fernanda hoje tá atacada, né? Ou, era a Tati que estava atacada, ou é a Simone, e tá tudo bem, entender que, tipo, a pessoa tá no processo dela, ela é um ser humano, e é ok, verdade. ela dormiu com né, com a bunda descoberta, É, né? E e a relembrar gente isso, e E a perceber. gente se aplicava, né? Exato. E isso também eu falo que faz parte, né, de ter uma equipe integrada que comunica, porque sabe que, olha, não é pessoal, ela só não tá no bom dia, tá tudo bem. Sim, sim, sim. E às vezes no escrito ou até no WhatsApp, como você mencionou, a forma da interpretação pode gerar problema, né? Sim, Gera polêmica, né? Porque eu interpreto de um jeito, a outra pessoa da outra, né? Então, por isso que a gente sempre marcava as presenciais, porque o olho no olho, né? Por mais que as reuniões por WhatsApp ou por vídeo sejam, né, facilitadoras hoje, né? Fácil para a vida de todos, mas eu acho que o contato ainda, né? O abraço, né? sim. É muito relevante, muito bom. É. E E assim, para mim, no departamento financeiro que mexo com dinheiro, né? é, a gente é mais duro, mais, né? Fala que a gente é mais, né, durão, assim, porque realmente tem hora que precisa. Mas a gente também chora, a gente também sorri. e quantas vezes chorava, quantas vezes né, sorria todo mundo. É verdade. E assim, né, para quem ainda, né, tem contato comigo e tudo mais, né, a Cia ainda representa, né, a livraria do Access, então ela é a pessoa que me ajuda muito, né, com a livraria do Access. Então, né, ainda vocês conseguem falar com ela pelo WhatsApp. Né? E eu acho que é isso também, né? É você, quanto, né, pessoa que está aqui sendo expert, a pessoa, né, no meu caso, que estou viajando pelo mundo, podendo dar as minhas classes, poder fazer as minhas classes, o poder da equipe é isso, é você também ter esse suporte, porque imagina você fazer tudo isso sozinha, né? Eu não ia ter braço para poder entregar todos os livros no Brasil, empacotar e tudo mais. Então, você, quanto patrão, também tem esse ponto de vista. Poxa, a pessoa, eu estou pagando por aquilo? Tô, mas a pessoa não é obrigada, né? E a ter esse respeito, né? E ter essa gratidão, poxa, eu poderia estar fazendo sozinha. Eu daria conta? Talvez sim, mas não seria da mesma forma? Nunca seria, né? Sim. E assim, Fê, assim, é muito gostoso mesmo, sabe? Poder participar dessa entrega, sabe? Eu gosto muito, né? A gente no começo estava com medo, né, de fechar a empresa, né? Mas foi por uma boa causa, né? A gente encerrou um livro, né, uma história, mas a gente construiu outra, né? E isso é legal você trazer, né? Porque quem não sabe, por exemplo, eu tinha uma empresa limitada e eu escolhi, né, fechar essa empresa limitada e abrir uma MEI. E a gente, ai, Fê, mas e aí? Não sei o que, tá bom, quando chegar o faturamento na época, né, que não dê pra gente fazer, né? E de novo, não é que eu tava sonegando imposto, mas existem formas de você usar, né, as leis a seu favor. E foi essa uma das escolhas. E aí, o que que a gente vai fazer com isso? E quando chega lá, a gente se preocupa, né? Também não é sofrer por antecedência. E isso também é estratégia, não quer dizer que você está dando um passo atrás, só quer dizer que você está fazendo uma coisa diferente, né? E ali, às vezes, esse passo atrás dá uma evolução, né? Não, e assim, com relação a sonegar imposto, isso nunca, porque quando você tinha a limitada, a gente era que, por obrigatoriedade, tirar a nota, mas nem sempre a pessoa que comprou o curso
queria a nota, né? Então a gente tinha esse problema também com relação a isso, né? Então, tirando no MEI, a gente começou a diminuir a taxa do imposto, né? Não, praticamente não tem imposto com relação a isso, né? E foi muito mais fácil. É. Então, é isso, assim, eu queria muito te agradecer, né, e o intuito é muito assim, né, não tenho, né, eu brinco, né, o pode, Fê, pode ou não pode, Fê? Pode tudo, desde que a gente, né, tenha consciência do que a gente está fazendo, né? É E verdade. minha pergunta para você é se, às vezes, pode ou não pode ser um pouquinho grosseiro com as pessoas, né, com o que tá te devendo? Eu acho que pode. Eu acho que é um direito seu, né? É um direito, porque de contrapartida você entregou, né? Alguma coisa para a pessoa estar te devendo, você fez a entrega, seja ela do curso ou seja ela de uma sessão. Então, eu acho que vocês teriam direito, sim, né? Eu acho que pode. É, e gratidão, sim, gratidão vocês que estão ouvindo, vendo a gente, né? Dúvidas, perguntas, querem saber mais sobre o tema, né? Só deixar nos comentários. Se passa a palavra para você também fazer seu encerramento, agradecimentos e tudo mais. Bom, eu agradeço a oportunidade. No começo eu estava com medo, que não era muito a minha praia, né, Fê? Eu gosto de ficar mais nos bastidores. Eu acho que poucos conhecem o meu rosto, né? Uma vez ou outra a Fê fez a apresentação na equipe, eu apareci. Eu estava muito presente nos posts, né, com relação aos financeiros, como fazer budget, como fazer fluxo de caixa. Mas também, aí, pessoal que quiser uma ajudinha aí através da Fernanda, a gente está aqui, né? Sabendo responder, a gente entra em ação, né, Fê? Sim, com certeza. E assim, de novo, né, pessoal, assim, não tem certo e não tem errado, é o que funciona para você. A gente trouxe muito da minha vivência, do meu negócio, né? Da vivência da Simone, de como ela vê as coisas, mas não existe certo e não tem errado. Na dúvida, né, a gente está aqui para facilitar o caminho de vocês e ver o que funciona para vocês, né? Verdade. É. Então é isso. Gratidão de novo. Gratidão. E Muito obrigada, Fê. até o Beijos, próximo viu? episódio, pessoal.